Ai, porque eu acho que líder não faz nada o dia inteiro. Ai, porque líder passa o dia inteiro em reunião, na verdade. E é só isso que ela faz. Ai, gente, eu não sei exatamente o que uma líder deveria estar fazendo. Porque eu não sei exatamente o que eu, enquanto líder, deveria estar fazendo. Qual que é o meu real papel? Se você também se sente completamente perdida, fique então até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar com realmente uma lista de tarefas na prática, como fazer gestão de pessoas, o que compõe, quais são as ferramentas, quais são as tarefas do dia a dia de uma líder. Então eu separei uma lista com 26 itens, na verdade essa lista é muito maior, mas eu separei 26 itens que mais fazem parte da minha rotina enquanto líder e mais faz parte da rotina das minhas alunas também, na experiência delas. É importante falar que nessa lista de 26 tarefas, tô falando de tarefas mesmo, coisa que a líder precisa fazer. Quando eu falo de executar uma tarefa, é diferente de estar no operacional. Porque dentro de tarefas vão ter tarefas operacionais, tarefas táticas, tarefas estratégicas, e são essas tarefas de líder que eu quero trazer aqui pra você. E não tem uma ordem não, tá? Eu coloquei aqui como uma lista, então o que eu falar em primeiro lugar e o que eu falar em última posição não significa que um é melhor do que o outro, afinal todas essas tarefas eu considero essenciais para qualquer líder, combinado? Estamos de acordo aqui? Importante fazer essa observação, tá? Vamos começar pela primeira tarefa, estabelecimento de metas. A líder precisa saber como estabelecer metas, mas metas que sejam smart. Ai, mas smart já tá batido, porcaria nenhuma. Smart é uma ferramenta extremamente poderosa para definir metas de uma maneira que elas sejam de fato coerentes, que de fato que sejam ao mesmo tempo desafiadoras, mas que também sejam atingíveis de alguma maneira, para não fazer com que as pessoas fiquem lutando por algo que não faz o menor sentido, ou que lutem por algo que jamais vai ser atingido. Então sim, a líder precisa saber como estabelecer metas e como estabelecer metas dentro do modelo SMART. Combinado? Segunda tarefa de líder, apresentar e criar planos de ação junto com o time ou para o time. Toda vez que eu tenho uma meta, eu preciso ter um plano. Esse plano eu posso estabelecer ele sozinha, mas eu recomendo que você estabeleça com a sua equipe e você tem que apresentar esse plano para a equipe para que todos saibam exatamente o que eles precisam fazer para atingir o resultado, ou seja, outra tarefa de líder. Terceira tarefa, fazer reuniões individuais, as famosas one-on-one ou um-a-um. São aquelas reuniões onde você faz com uma periodicidade que eu recomendo uma vez por mês ou a cada 3 semanas, onde você conhece a pessoa, conhece até um pouco mais a vida pessoal dela, sem ser invasiva, mas entendendo um pouco mais de um 360 dessa pessoa, onde você entende quais são os objetivos de carreira, entende quais são os desafios e pontos de desenvolvimento, estabelece planos. Não é momento de fazer feedback. Pode ser feito? Pode, mas não pode ser toda reunião individual. Esse momento é o momento de gerar conexão e de ouvir a pessoa. Então vá munida de perguntas para que você saia com muitas respostas desse colaborador. Quarta tarefa, desenhar processos e acompanhar a execução deles. Na hora de desenhar processos, pode ser você lá desenhando os processos, pode ser você delegando para alguém da equipe como desenhar os processos, mas o mais importante é ter esses processos desenhados, mas o mais importante é que você acompanhe as pessoas para garantir que aquilo que elas estão executando esteja dentro dos padrões que foram estabelecidos na hora que foi montado os processos. Quinta tarefa de líder, prestar contas tanto para a equipe quanto para os superiores. Prestar contas seria o que a gente se comprometeu ao longo desse mês, o que a gente entregou, quais foram os principais aprendizados, os principais erros que a gente teve, quais foram as nossas principais vitórias, assim por diante. Prestar contas é dizer, gente, a gente fez um acordo de entregar X resultado, mas entregamos Y. Sexta tarefa de líder, planejar estratégias. Você pode planejar estratégias estudando e pensando em possibilidades, você pode planejar estratégias fazendo benchmarking, você pode planejar estratégias participando de eventos, mas o mais importante é você estar pensando estrategicamente no futuro da empresa, no futuro da tua equipe, em como fazer mais com menos, como gerar mais rentabilidade, mais produtividade ou mais satisfação, enfim. Pensar em estratégias são formas de fazer diferente ou melhor aquilo que está sendo feito hoje, ou até conseguir encontrar brechas do mercado para que essa empresa tenha uma certa competitividade. Sétima tarefa de líder, estudar e aprender continuamente. Cara, assim, ó, isso aqui é uma tarefa, tá? Porque eu, por exemplo, na minha agenda, eu tenho uma rotina onde eu dedico aproximadamente 2 a 3 horas por dia de estudos. Se eu não me desenvolver, como que eu vou estimular a minha equipe para que elas melhorem e se desenvolvam também? E aqui eu tô falando sobre estudar de vários aspectos, não é só estudar sobre liderança, mas sim estudar sobre liderança, sim estudar sobre desenvolvimento pessoal, sim estudar muitas vezes sobre ciclo menstrual, que é algo que eu amo fazer, sim estudar sobre comunicação, sim estudar sobre N assuntos, mas o mais importante é manter o teu cérebro sempre
sempre ampliando a plasticidade dele, para que você sempre esteja abastecendo cada vez mais a sua malinha de informações, a sua biblioteca de informações, porque isso vai te tornar uma pessoa com mais bagagem, com mais senso crítico e muitas vezes com mais opções na hora de tomar decisão, porque você tem mais informações, mais bagagem para você pensar e analisar as situações para poder realmente tomar uma decisão efetivamente. Eu sei que foi meio redundante, mas eu fiz questão de dar essa volta aqui para você entender o que eu tô querendo dizer. Então sim, estudar e se desenvolver constantemente é tarefa de líder. 8ª tarefa, integrar colaboradores novos. O que seria uma integração? Apresentar para a pessoa como que funciona a cultura da empresa, como que são as nossas regras e normas, qual é o código de vestimento, o código de conduta da empresa, como é que é o computador dela, rotina de trabalho, onde ela salva as coisas, principais estudos que ela precisa ter já de cara, quais são as primeiras tarefas, acompanhar e desenvolver novas habilidades à medida em que ela vai executando as primeiras tarefas e assim por diante. São aqueles primeiros passos de uma pessoa que está entrando na equipe, precisa ser feito por alguém, e geralmente esse alguém é a líder, ou seja, é uma tarefa de líder. 9ª tarefa, fazer terapia. Sim, fazer terapia é obrigatório para toda líder. Pelo amor de Deus, gente, não preciso nem explicar muito isso aqui. Porque, cara, tem uma pergunta que eu ouvi uma vez que era assim, quem lidera a líder? Especialmente quando essa líder é a dona da empresa. Quem lidera essa dona da empresa? Muitas vezes elas não têm com quem desabafar, não tem com quem contar, extremamente vulnerável, mas quando chega no dia a dia, tá lá firme, se mostrando forte, sabe? Cara, essa líder precisa ter alguém com quem ela pode contar. E muitas vezes não dá pra ser exatamente o time, dependendo do porte da equipe. Então eu recomendo muito que você faça terapia, mas não só pra, sabe, botar pra fora, mas sim muitas vezes pra você estar sempre se conhecendo, lidando com seus BOs, se desenvolvendo e assim por diante. Eu faço terapia há anos e eu não largo a minha queridíssima terapeuta. Eu posso até espaçar as minhas sessões, nos momentos que eu estiver bem, que tiver tudo certo, mas, cara, demitir minha terapeuta jamais, porque é ela que me mantém aqui viva, maravilhosa, conversando com vocês enquanto eu gravo aqui meus conteúdos, beleza? Agradeçam ela, inclusive. 10ª tarefa, delegar tarefas e desafios. Constantemente a líder está delegando tarefas, sejam tarefas que ela executava antes e vai repassar para a equipe, sejam novas tarefas, novos projetos, novas atividades ou melhorias da área, melhorias do setor, correções de erros. A líder está o tempo todo delegando tarefas e essa é uma tarefa de líder, porque eu preciso parar, eu preciso explicar o que eu espero, eu preciso explicar o que tem que ser feito, qual que é o prazo, de que jeito, onde que salva, onde que faz, qual que é o descreva feito dessa tarefa, né? Ou seja, como que eu vejo essa tarefa pronta, como eu espero que ela esteja pronta e assim por diante. Tarefa de líder. Tarefa número 11, estabelecer rotinas para fortalecimento da cultura da empresa. O que seria uma rotina que fortalece a cultura? Uma determinada reunião, um determinado ritual de início de reunião, toda reunião começa de um determinado jeito. Ter rituais que sejam, por exemplo, uma vez por mês a empresa se reúne para falar de um determinado assunto ou para divulgar e disseminar algum tipo de conhecimento, treinamento. Isso tudo são rituais que fazem com que a cultura se mantenha viva e essa é uma tarefa de líder. Tarefa número 12, estabelecer e apresentar plano de carreira para a equipe. Essa aqui eu não preciso nem explicar tanto, porque plano de carreira diminui tanta dor de cabeça para a empresa, para o líder, para todo mundo, quando tem isso definido, porque as pessoas sabem exatamente o que elas precisam para crescer dentro da empresa. Evita aquela coisa de, eu acho que eu já deveria ter sido promovido. Peraí, vamos dar uma olhadinha no plano de carreira para ver se você realmente já está apta para ocupar essa posição, se não está e assim por diante. Então essa é uma tarefa de líder essencial. Tarefa de líder número 13, fazer feedbacks e reconhecimentos do time. Fazer feedback do jeito certo, já expliquei aqui no meu canal como fazer feedback, inclusive tem um vídeo falando sobre isso, para você não fazer do jeito errado, como fazer reconhecimento também na mesma ótica, porque essa é uma das tarefas que mais desenvolve pessoas. E assim, gente, vamos lá. Eu, Aline, não acredito que feedback é um presente. Cara, ninguém gosta de ser corrigido. Então, assim, pra mim, feedback não é um presente. Só que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de gestão. Nem tudo aquilo que eu faço enquanto líder é gostosinho, é legal pras pessoas. Muitas vezes eu vou ter que ter posicionamentos e decisões que vão ser impopulares. Feedback tá dentro dessa caixinha. Porque quando você corrige alguém, a pessoa pensa, pô, beleza, até obrigada por eu saber disso agora. As pessoas podem até se sentir gratas por isso, mas não vamos romantizar dizendo que feedback é um presente. Só que se você faz um feedback muito bem feito, do jeito que eu ensino, dentro do feedback marca, você provavelmente vai ter resultados absolutamente grandes com a tua equipe e feedback vai sim se tornar uma ferramenta de gestão de pessoas. Tarefa número 14, meditar.
Por que meditação, gente, é uma tarefa de líder? Tô falando da meditação mindfulness, tá? Não tô falando de meditação espiritual, nada disso. Tô falando de meditação daquela que você se coloca no momento presente aqui agora. Porque quando você consegue se manter atenta aqui, ó, no estado de presença, você é muito mais intencional. Você não é raptada pelo piloto automático de, sei lá, alguma treta que aconteceu e você simplesmente perde a cabeça. Ou você fala coisa sem pensar. Porque você está sendo mais intencional. E a única maneira até hoje que eu já percebi de ser mais intencional é quando você tem uma rotina de meditação que te traz para o estado de presença e faz com que você consiga, por exemplo, não é que você não vai ficar mais pistola com nada, não é que você vai virar uma Buda, só que quando alguma coisa for te tirar do sério, é como se você tivesse percebendo, tipo assim, opa, eu estou ficando irritada, o que eu vou fazer a respeito disso? Peraí. Você consegue se perceber ficando irritada. E é muito diferente de você simplesmente assim, fiquei irritada e explodir com todo mundo, sabe? Assim, dei um exemplo da irritação, mas pode ser pra qualquer outra coisa. Então, assim, líderes, meditem pelo menos 5 minutos por dia. 15ª tarefa de líder, treinar a equipe. Sim, fazer treinamento, com apresentação de slide, sentar, botar a galerinha como aluno mesmo. E treinamento, tô falando de várias coisas. Às vezes você vai treinar para explicar um processo, você vai treinar para explicar um determinado projeto que vai ser apresentado, que vai entrar para a empresa. Você pode treinar para explicar como estabelecer meta, como estabelecer processos e assim por diante. Então, assim, a líder precisa ser treinadora. Isso é uma tarefa. Tarefa número 16, analisar indicadores. Ver o que está acontecendo, ver se a gente está perto ou não está de bater a meta, se a gente está com um número bom, se esse indicador está me levando para o objetivo que eu esperava ou não. Analisar indicadores, sabe? Parar, olhar, né? Gráfico, ver bonitinho o que está rolando. Pode ser, não precisa ser gráfico, pode ser um número, ou um resultado, enfim, alguma coisa ali. Isso é uma tarefa de líder. O ato de parar e dedicar um tempo para fazer isso é uma tarefa, não é? Então essa é uma tarefa de líder. 17ª tarefa de líder, demitir quando necessário. Depois que já fez os feedbacks, já fez o que tinha que ser feito, todos os alinhamentos que eu explico dentro da formação de liderança para mulheres e dentro de vários vídeos que eu já fiz de conteúdo, depois que você já fez o passo a passo de demissão e você entendeu que não tem mais alternativa para onde ir, demissão é sim uma tarefa de líder. Fazer desligamentos quando necessário é uma tarefa. Tarefa número 18, praticar atividade física. Dos mesmos criadores de que meditar te coloca no estado de presença, praticar atividade física faz com que você gaste energia. Coloque pra fora aqui, ó, um monte da raiva que tá dentro de você, você bote pra fora. Faz com que você também coloque você, ser humaninha, líder, como prioridade. Porque eu comecei a praticar atividade física, sabe o que me motivou? Não era pra ficar linda, maravilhosa, uma grande gostosa no verão. Não foi isso que me motivou. O que me motivou foi que eu me dei conta de que eu acelerava o meu coração somente por estresse e não por hiperventilação. E eu comecei a pensar, eu acho que não deve ser tão saudável eu ter, né, meu coração acelerado apenas por motivos de estresse. Acho bom eu acostumar meu coração a se acelerar por momento de saúde também. E foi aí que no dia 17 de abril de 2022 eu comecei a praticar atividade física e cá estamos hoje praticando todo santo dia. E quem convive comigo, com certeza agradece, especialmente na TPM, eu quase que dobro minha intensidade dos exercícios e me ajuda demais a colocar essa energia pra fora. 19ª tarefa de líder, fazer alianças com pares, com líderes, com pessoas chaves dentro da equipe, ter momentos de troca mesmo pra conhecer essas pessoas, conhecer o que elas valorizam e se conectar cada vez mais para que você tenha uma boa relação de trabalho, especialmente porque se você tiver uma boa relação de trabalho com outros setores e outras áreas da empresa ou até com a maior parte das áreas, quando você for pedir ou precisar de um apoio ou fazer algum tipo de negociação, muito provavelmente eles vão atender a sua solicitação com prioridade em comparação a outras áreas que não têm um relacionamento tão bom. Então, assim, manter essas parcerias, essas alianças vivas é uma tarefa de liderança. Chegamos na reta final. Tarefa número 20. Comemorar vitórias, comemorar as metas atingidas, comemorar os resultados com a equipe. É sim uma tarefa de líder, sendo dar um chocolatinho para a equipe, fazer uma comemoração, estourar uma espumante, mandar uma lembrancinha na casa de cada pessoa, se for um caso de uma equipe remota.
Cara, comemorar resultado é sim uma tarefa de líder, precisa parar e reconhecer o que tem acontecido de bom. Tarefa número 21, avaliar a qualidade das entregas da equipe. Não é só olhar se está sendo seguido no processo, mas olhar se aquilo ali está dentro daquilo que é esperado. De acordo com aquele contrato na avaliação de desempenho, no plano de carreira que eu alinhei com a pessoa, será que ela está cumprindo no mesmo nível de qualidade? Será que esse nível de qualidade está atendendo à necessidade do nosso cliente? Você precisa parar e avaliar para que você possa prover treinamento, prover melhorias, prover feedbacks para que essas entregas voltem dentro da qualidade. Tarefa número 22, desenvolver novas lideranças na empresa. Essa é uma tarefa, assim, uma das mais negligenciadas quando você se torna líder ou quando você começa a liderar uma equipe, mas que deveria ser a tarefa quase que número 1 de uma líder, já começar a olhar quem são as pessoas que eu vou promover, quem são as pessoas que eu vou desenvolver para liderança aqui, quem são os possíveis cargos que vão ter que existir de liderança quando essa equipe for crescer, quando essa equipe for o próximo patamar. E desde o momento zero você tem que estar desenvolvendo novas lideranças. Já fiz esse vídeo aqui no meu YouTube falando sobre como desenvolver novas lideranças de uma maneira bem prática, recomendo que você assista. Tarefa número 23, promover pessoas. Sim, se as pessoas crescem, se desenvolvem, a consequência é que elas sejam promovidas para um cargo seguinte, ou para um cargo diferente, ou para um outro setor, ou para liderança, mas se as pessoas estão crescendo, elas precisam ser reconhecidas com promoção. Tarefa número 24, resolver problemas e tomar decisões. Sim, é papel da líder resolver um monte de treta, um monte de desafio ao longo do dia, e na verdade, geralmente é isso que mais toma tempo da agenda da líder. E aí a gente não vai contar isso como tarefa? A gente vai contar sim, porque aqui a gente está falando da vida real de ser uma líder, tá? Do real papel da líder. Então sim, resolver problemas é uma tarefa, tomar decisões no dia a dia também é uma tarefa de líder. Tarefa número 25, fazer perguntas. O que seria fazer perguntas? Quando alguém te traz um problema, você devolve uma pergunta, às vezes questionando se ela já encontrou uma solução, ou se ela já fez algo a respeito, se ela tem uma sugestão. Quando alguém traz uma sugestão de uma tarefa, ou de algo para ser feito, mas que aquilo ali parece ser nada a ver com a vida, você pode questionar para a pessoa como que você aplicaria isso na prática. Você tem um exemplo? Você consegue trazer alguma evidência, alguém que já aplicou e deu resultado sobre isso? Tá vendo que aqui eu tô trazendo várias perguntinhas diferentes, mas que na verdade não tem só essas, tem uma infinidade de perguntas que eu inclusive eu ensino para as minhas alunas para aprender a fazer perguntas poderosas para o time. Então, fazer perguntas é uma tarefa de líder, especialmente porque ela eleva a maturidade da equipe e eleva o pensamento crítico das pessoas. Tarefa número 26, conduzir reuniões. Se não é essa uma das tarefas que a líder mais faz no dia a dia. Conduzir reuniões, abertura e fechamento, alinhar, anotar tarefas que saem ao longo da reunião, ver se as pessoas estão executando ou não ali dentro da reunião, manter as pessoas presentes, prestar contas dentro dessas reuniões e assim por diante. Então, assim, conduzir reuniões é uma das tarefas que a líder mais faz, porque quase que é o meio que a líder executa todas essas tarefas que eu trouxe aqui dentro dessas 26 tarefas. E, gente, eu poderia elencar mais umas 20 tarefas aqui de líder, mas eu quis concentrar nessas 26 principais, que são as que mais tomam tempo ao longo do dia, mas com certeza tem muito mais do que só essas 26 tarefas que as líderes executam. E agora eu vou deixar 2 recomendações de vídeos aqui para você assistir. Uma delas para você assistir sobre como fazer feedbacks de uma maneira efetiva, com uma ferramenta prática, que é a ferramenta que eu ensino para as minhas alunas. E do outro lado, um vídeo sobre como desenvolver líderes também na prática, com várias ferramentas bem práticas para você aplicar. Te vejo no próximo vídeo.